Olá, bem-vindos a mais um programa de turismo da TV Faixa. Nosso entrevistado de hoje é o Orlando Kremer Machado. Ele é carioca, estudou na UERJ, trabalha na empresa Clube da Mutua e Optec. E o nosso tema de hoje é turismo na terceira idade. Obrigado, Hernani, pelo convite. Espero que seja interessante aí o nosso bate-papo, falando um pouco da terceira idade. Com certeza será. Estou quase me aproximando dela, entendeu? Bom, vamos começar aqui a entrevista. Orlando, tempo e dinheiro motivam as viagens na terceira idade. Um exemplo disso é a sazonalidade. A gente pode começar essa entrevista com o senhor fazendo uma análise dessa frase? Perfeitamente. Bom, realmente, se a gente for colocar, o jovem trabalha, não tem tempo para viajar. O mais jovem tem o mais tempo, mas não tem o dinheiro para gastar. Então, realmente, o que se acredita é que quando o indivíduo vai chegando a uma determinada idade, está aposentado, ele vai ter o recurso que ele produziu durante a sua vida e o tempo disponível para poder passear, para viver, entendeu? A gente sempre espera os seus longos anos que ainda tenha, né, pela vida aí. Mas é uma verdade, porque em pesquisas feitas, revelou-se que de 60 milhões de brasileiros que viajam internamente, mais de 20 milhões faziam parte da terceira idade, ou seja, dos 60 anos para cima. Então isso já comprova um pouco que o pessoal da terceira idade viaja, o pessoal gosta de aproveitar diferentes roteiros, até mesmo roteiros radicais você tem pessoas da terceira idade passeando, e existem cidades que são tradicionais para o pessoal aproveitar, as pessoas aproveitarem aqui essas pessoas da terceira idade, que são Águas de Lindóia, Caldas Novas, Serra Negra, cidades históricas, que seriam os principais roteiros buscados, né, procurados pelas pessoas da terceira idade. Então, realmente, o que você disse se comprova, entendeu? É correta essa afirmação. Agora, o senhor poderia falar um pouco sobre as políticas públicas para o lazer e turismo da população considerada idosa? Perfeitamente. A gente tem que avaliar os últimos dois governos, né? Então, nós tivemos um período aí que foi governado pelo PT. Em 2007, o presidente Lula criou um projeto, né? Criou uma campanha chamada Viaja Fácil, que era justamente destinado ao pessoal da terceira idade. Eram viagens que tinham descontos, preços acessíveis, entendeu? Você tinha como um acordo com hotéis que davam 50% de desconto para o idoso. Foi feita uma primeira etapa, depois uma segunda etapa já no governo da Dilma Rousseff, em 2013, correto? E também foi um pool muito grande de procuras, vocês para ter ideia, na primeira campanha desse Viaja Fácil, foi arrecadado 513 milhões relativo ao número de pacotes realizados por terceira idade. Houve a transição de governo com o impeachment da presidente Dilma, entrou no governo o seu vice, o Michel Temer, e em 2016 ele acabou com esse Viaja Fácil. Acabou na avaliação do presidente, da sua equipe de turismo, né, do ministro de turismo, dizendo que tudo que aqueles que já tinham sido programados para esse Viagem Fácil já tinham sido alcançados, as metas já tinham sido alcançadas, então não havia mais interesse de ter esse projeto. Então, esse seria o último projeto que foi destinado à terceira idade. A partir daí, o indivíduo, ele mesmo busca as agências de turismo, entendeu? Para poder ir visitar os seus roteiros, conhecer as suas cidades, fazer os seus roteiros, entendeu? Pelo Brasil, né? O turismo interno. Agora, questões como acessibilidade, segurança, suporte médico, cardápio adequado, adaptação de quartos, essas são apenas algumas das preocupações no turismo da terceira idade, visto que são fatores essenciais nesse segmento, né? Exatamente. Você poderia dar uma ênfase detalhada nessas questões? Posso sim. Bom, o Brasil, né, ele ainda está engatinhando, né, embora a gente tenha algumas regiões que são top de linha. Quando a gente compara o nosso país, nós temos que comparar com países do primeiro mundo. Então você vai pegar os grandes países da Europa, você vai pegar os Estados Unidos e vai fazer uma comparação com os nossos irmãos aqui da América do Sul, que também são tão pobres quanto a gente. Então o que eu quero chegar? Você tocou no termo de acessibilidade, né?
que facilitaria o pessoal de terceira idade, que muitos têm dificuldade. Eu, por exemplo, tenho pai que é cego de um olho e tem 20% da visão do outro olho, então ele tem uma dificuldade tremenda. E aí que carece, porque em muitos lugares você não encontra, por exemplo, um elevador, que o indivíduo possa atingir um segundo andar, um piso superior. Você tem que ir pela escada, às vezes a escada não tem um corrimão, você chega em determinados lugares que você tem trilhas, mas essas trilhas não são sinalizadas, não são iluminadas. Você, por exemplo, chega em teatro, você tem dificuldade para o indivíduo poder chegar e sentar, o próprio local não é um local fácil para você ocupar. Isso entra também até com o pessoal que tem a dificuldade, entendeu? Cadeirante, o que seja. E você tem hotéis, por exemplo, o banheiro não está preparado para receber um indivíduo da terceira idade, tem dificuldade. Alguns banheiros de hotéis são em banheira, então você imagina um indivíduo com idoso que tem dificuldade de locomoção, vai tomar um banho entrando numa banheira. Ele pode escorregar e não pode nem acessar, né, ali o chuveiro, então não tem que tomar banho mesmo, entendeu? Tem que fazer um outro tipo de higiene. E cardápios, você não tem um cardápio próprio. Talvez só mesmo um local top de linha que tenha toda uma estrutura possa fazer uma coisa desse tipo, entendeu? Você tem na maior parte dos hotéis e restaurantes, entendeu? Lanchonetes, e que seja um cardápio geral. O indivíduo não vai se preocupar. Adaptação de quartos. Adaptação de quartos. Você tem alguns quartos que são adaptados, mas isso também em poucos hotéis e a percentagem é bem pequena. Então, se você tem uma população onde você tem 20 milhões de pessoas que estão acima de 60 anos e você vai colocar um grande percentual dessas pessoas tem dificuldade, mas querem viajar, o número é muito pequeno de quartos adaptados. Correto? Mais o quê? Não, essa foi... Atingiu? Tudo. Exato. O Brasil ainda não chegou a esse patamar. Você pode ter alguns exemplos, mas você pode até fazer uma comparação. Às vezes o indivíduo vou dar um exemplo aqui para você ter uma ideia, foge até um pouquinho da terceira idade. Hoje, o jornal mostra que 150 mil multas foram aplicadas ao VLT, às pessoas, até turistas foram multados. Poxa, o que isso tem a ver? O indivíduo não faz a avaliação, não tem um programa que indique a pessoa, que oriente a pessoa, ele quer arrecadar. Eu tive um exemplo de uma senhora que foi de terceira idade, de um passeio, ela foi com um acompanhante e pegamos o VLT justamente no aeroporto. E passamos pela primeira estação, que é ali Antônio Carlos, e a segunda estação é que teria um ponto de venda de ticket, e a acompanhante dela não tinha o ticket. O guarda veio e não teve o bom senso de falar, não, a senhora salta nesse ponto, vai comprar o seu bilhete, e depois a senhora prossegue a viagem. Ele nem observou que era uma pessoa de terceira idade. Ele já multou o acompanhante, infelizmente disse que a multa entra online, né? Ele não pode cancelar a multa. Então isso já falta um pouco de qualidade de vida. Esse exemplo. É um exemplo que eu peguei, né, que é geral, mas que eu transformei ele para a terceira idade, para vocês terem uma ideia. Às vezes, você chega num determinado local, você não tem, o idoso não é bem tratado. Então isso falta qualidade de vida. Se você não trata bem o teu cidadão que não é da terceira idade, como é que você vai tratar o da terceira idade? O país tem que estar muito evoluído para isso. Agora, é óbvio que em países, né, um nível, né, uma visão, uma qualidade maior, uma Alemanha, uma França, entendeu? Até mesmo Espanha, Portugal, a Itália, os Estados Unidos, até mesmo na Argentina, que é um país que a gente pode comparar, tem situações e que são muito mais favoráveis, você dar mais qualidade de vida ao indivíduo do que mesmo aqui no Brasil. Então a gente está muito carente ainda disso. Agora, segundo uma reportagem da UOL, o turista da terceira idade, ele geralmente prefere roteiros nacionais. Essa informação procede ou ainda há um bom número que prefere se aventurar no exterior? Não, tem um bom número que vai ao exterior, mas aí a gente pode fazer uma avaliação. Hoje a gente nós estamos, aliás, avaliando uma crise que nós tivemos no final do governo de Dilma Rousseff e entrando agora no governo Michel Temer, né? Nós estamos com uma crise econômica.
Sendo que o dólar caiu um pouco. Exatamente, o dólar muito caiu. De lá para lá, mas mesmo assim, nós temos problemas que estão localizados. Por exemplo, o nosso estado, as pessoas não recebem, ou estão recebendo fatiado, na verdade, aos poucos. O governo está sem dinheiro, entendeu? Não vamos revelar nem qual é o motivo, entendeu? Mas vamos dizer que foi uma falha que tiveram aí, você não tem dinheiro. Então o indivíduo já está segurando. Mesmo que o dólar esteja baixo, você tem gastos lá fora que são gastos caros, entendeu? Refeições, tudo isso. E às vezes o pessoal de terceira idade também quer aproveitar, quer comprar, quer se alimentar bem, entendeu? Mesmo que possa... talvez o pessoal da terceira idade se alimente menos que o pessoal mais jovem, né? Não tem disso não, eu tenho pessoas de 90 anos que comem até mais do que eu, entendeu? Então, o que acontece? É mais fácil você ficar aqui pela questão econômica, é mais fácil você ficar aqui pela questão da língua, né? Do idioma, que às vezes vai lá fora, não tem um apoio, não tem um guia que lhe acompanhe, que dê um apoio, que fale a língua local, você se perde, então você fica indefeso. Então às vezes procura aqui. E às vezes são distâncias mais próximas. E aí a gente cai no seguinte mote: a gente tem que valorizar muito o nosso turismo interno, que é o grande gerador de recursos. Você imagina você fazendo uma campanha do pessoal do Ceará vir para o Rio de Janeiro, que do pessoal do Rio de Janeiro vá para o Rio Grande do Sul, que do Rio Grande do Sul vá para Minas Gerais, que de Minas Gerais vá para Amazonas. Você está fazendo que a moeda circule no nosso país. E isso gera empregos, entendeu? Você tem hotéis que serão ocupados, restaurantes que serão ocupados, atrações que serão utilizadas, entendeu? Então, o indivíduo da terceira idade vê todas essas facilidades e prefere, então, ficar aqui no Rio de Janeiro. No Brasil, perdão, no turismo interno. E como eu te disse anteriormente, valorizar esses pontos turísticos que são importantes, que recebem bem a terceira idade e têm uma qualidade de vida boa, que é o caso do Circuito das Águas em São Paulo, como tem Águas de Lindóia e Serra Negra. O pessoal procura muito cidades históricas, embora as cidades históricas tenham uma dificuldade. Você pega um Ouro Preto, você ter que andar pelas ladeiras, não é fácil para a terceira idade. E a acessibilidade às vezes complica. Mas, nesse particular, o indivíduo vai preferir. Fala a mesma língua, tem uma facilidade, você pode procurar as agências, está tudo ali esquematizado. A facilidade econômica também, mesmo que você tenha um gasto lá fora. Entendeu? Seria mais ou menos isso aí, na minha visão. Certo. Orlando, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Eu espero que eu tenha respondido aí e tenha elucidado algumas questões. Quero agradecer ao Maurício Werner, que me indicou a vocês, né, para fazer esse bate-papo. Então, espero aí que tenha resolvido todas essas questões relativas à terceira idade. Obrigado. Com certeza. E essa foi mais uma entrevista do Turismo da TV Faixa. Até a próxima, gente. Espero que tenham gostado.